Eu estava acompanhando sua live desses dias anteriores aí, e um assunto, um bate-papo lá me fez pensar. Chico Xavier, ele psicografava os livros dele. Então ele falava, não é meu, é os espíritos que passam para mim a informação e eu passo para o papel. No seu caso, o caso do Richard, você se escreve por inspiração, que eu sei. Você considera isso dos espíritos? Por isso que também vocês fazem a doação dos direitos autorais? Porque é direto seu isso, não é não? Como é que é? O livro não é direto você pesquisar, escrever e receber a intuição. Então você considera que a intuição seja espiritual. É um misto, né, Sérgio? Os espíritos me propõem, me dão algumas oportunidades, abrem algumas portas para mim, como abriram as portas da editora SEAC. Às vezes sugerem alguns temas, aí eu começo a pesquisar, e quanto mais eu pesquiso, parece que mais os espíritos vão me trazendo mais material, mas que precisa ser estudado, filtrado, adaptado. Muitas das coisas que eu escrevo, elas são adaptadas da revista espírita, de alguma coisa que eu li de André Luiz, e é claro que temos que citar as fontes. E também tem alguns casos, Sérgio, de obsessores encarnados, que Ah, já ouvi falar. já Já. sabia que existia? Sei, ouvi falar que existe. Então, Tentaram até promover eu a um. tem alguns obsessores encarnados que, por exemplo, gostaram tanto do meu primeiro Galton, segundo Galton, que começaram a me atormentar dia e noite para eu escrever o terceiro Galton. Estou escrevendo agora. Verdade, Cê, verdade. ô, Jonatas, se por acaso você tem uma ideia de quem seja esse obsessor encarnado ou não? Olha, rapaz, eu suspeito que é aquele que tá com um probleminha de energia lá na casa dele, lá, viu? Então, nesse caso, esse espírito encarnado pegou tanto no meu pé que eu me motivei e estou escrevendo o Galton, o novo Galton. E aí, voltando a falar absolutamente sério, Sérgio, quando eu me predisponho a esse trabalho, aí surgem sonhos, surgem páginas novas, surgem ideias. Às vezes eu tô lá tomando banho, mas pinto uma ideia, eu tenho que já pegar um papel e colocar ali, senão depois passa e a gente esquece mesmo. Então a verdade, Sérgio, falando absolutamente sério agora, sem brincadeira, eu seria extremamente injusto, arrogante e prepotente se não dividisse o meu trabalho com os espíritos. Eles me sugerem e eu sou bastante obediente. Agora, se você perguntar se os meus livros são psicografados, eu diria, Sérgio, que eles são suorografados, que significa, Isso eu sei. que significa trabalhar duro, pesquisar, e às vezes a minha mulher entra no escritório assim, eu estou parado olhando para o computador, olhando para o alto assim, e esperando que venha uma inspiração, e se não vier, a coisa breca mesmo. Eu tenho que contar com a ajuda deles, viu, Sérgio? Tem Vamos ver se pelo menos esse livro você leu, vai. O primeiro Galton você leu? Li. Você está Faz lembrado? tempinho, mas li. Hã? Faz tempinho, mas eu li. Tem até a foto você me entregando o livro. Não, foto não leva para o céu, não, hein, Sérgio? Mas eu li, mas eu li. Mas eu li. Não, eu também tenho vários livros que eu tirei foto com o Jonatas aí autografando, mas acho que ele não leu nenhum deles, viu? Não, o Ah, já Jonatas li não lê, alguns não. sim. Ele falou que não lê, não. Não lê mesmo? Não, não lê. Ia ser um amigo. Ah lá. Voltando aí ao Galton. Você está lembrado de um capítulo lá chamado O Incidente? Não lembro. A hora que Nicolas entra para a primeira consulta lá no prédio do consultório do Dr. Galton, ele entra pro elevador e a irmã
não entra e ele fica sozinho no elevador. Ele tem claustrofobia. Lembra dessa? Sim, 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 sim. Lembra? E que ele começa a apertar os botões lá e o elevador para Desesperado. no meio do andar, com porta fechada, e ele começa a gritar, bater a cabeça, esmurrar a porta, e o Galton tem que sair correndo e vai no interfone e fala com ele pelo interfone, e depois chama o técnico do elevador, abre uma brecha ali e estende a mão. E o Nicholas abraça a mão do Galton, desesperado pela claustrofobia. Você acha que eu inventei isso aí? Esse capítulo, Sérgio, ele me foi ditado de madrugada. Eu levantei, escrevi, esbocei o capítulo e não tinha nada a ver com a sequência do livro. E aí eu fui descobrir mais tarde, 15 capítulos depois, que ele se encaixou no livro. Quando eu leio esse capítulo hoje, releia hoje, Sérgio. Sim, vou ler. O incidente. Toda vez que eu leio esse capítulo, eu me emociono, porque eu me dou conta de que em algumas situações há uma interferência assim, uma ajuda direta, parece covardia. Os espíritos ajudam mesmo, Sérgio. Não, eu sei disso porque eu vivencio esse tipo de coisa, a inspiração para mim é muito forte, nas reuniões mediúnicas, nas correntes de oração, é bastante considerável, sim. Mas eu acho que é uma espécie de psicografia, né, Silvio? Uma psicografia eletrônica, mas porque eles interferem diretamente, cabe a nós estarmos preparados para ouvi-los, captar o momento certo. Eu diria mais que eles, à medida que a gente vai escrevendo, eles vão dando algumas sugestões e a gente vai adaptando, colocando um pouco da gente, um pouco do que leu, um pouco do que pesquisou, e os espíritos vão orientando. Tem um livro, Sérgio, não lembro qual deles que é agora, que eu inclusive mandei pro nosso irmão lá de Lins, Ailton Paiva, para revisar para mim. E em dado momento, acho que foi Luz em Paris, ele me devolveu e falou: Sidney, tem um capítulo aí que é meio complicado, hein? Você vai tratar desse assunto aí, não convém. Então, como eu percebi que era um capítulo que poderia trazer assim algumas falsas interpretações no meio espírita, eu suprimi o capítulo. Então, o que aconteceu ali? Eu não me dei conta de que aquele capítulo fosse fazer mais mal do que bem, mas uma outra pessoa se deu conta. E respeitosamente ele falou: ó, se eu fosse você, tiraria esse capítulo. E tirei mesmo, para que não houvesse assim uma interpretação errada, para que ninguém se ofendesse com o capítulo. Então, temos que sempre estar assim de antenas. Richard que falava isso. E toda vez que eu falo isso, eu lembro que eu, Richard, o Divaldo, lá na Mansão do Caminho, e o Richard fez uma palestra dizendo que nós temos que estar constantemente com as nossas antenas espirituais ligadas, estendidas, para captarmos as boas vibrações da espiritualidade. Sem dúvida nenhuma. Isso aí eu acho que é uma coisa que é 24 horas por dia, até dormindo, fazer oração para estar bem conectado. É verdade.